Pessoal, vocês estão vendo a minha tela agora? Tem o enunciado da questão? Ok. Então, vamos lá. Então, essa questão aqui, uma questão que mistura um pouco sistemas monofásicos e trifásicos, não foge à realidade, né? Até porque, embora os sistemas de geração e transmissão sejam sistemas trifásicos, normalmente o consumo, principalmente o consumo comercial, residencial, predominantemente são consumos com cargas monofásicas, tá? Então, no problema aqui, eu tenho uma carga monofásica industrial de baixa tensão, que vai ser alimentada a partir de um quadro de distribuição que se encontra a uma distância d metros da carga. Essa distância, eu estou dizendo que essa distância é relativamente elevada, né? Isso significa que eu posso ter perdas no meu sistema de distribuição, e, portanto, existem duas soluções distintas. Uma solução é a instalação de dois fios e de volta, né? Ligando o quadro de distribuição diretamente à carga, e uma outra alternativa, que é a instalação de dois transformadores. Um transformador. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí. Obrigado. Dois transformadores idênticos, né? Um que eleva a tensão ao lado do quadro e outro que abaixa a tensão do lado da carga. São dois transformadores interligados pelo mesmo fio da alternativa A, quer dizer, não houve mudança no condutor. Tudo bem? Bom, qual que é a tensão nominal do quadro? 220. Se a tensão nominal não significa que seja a tensão de operação. A tensão de operação, é a tensão a ser mantida na carga, que é 220. Então, o quadro tem tensão nominal de 220, mas eu estou dizendo que a tensão na carga tem 220. Obviamente, se você tem uma linha de distribuição ligando o quadro até a carga, a tensão no quadro vai ser maior que 220. Né? Nesse caso, a distância D da carga ao quadro é 120 metros. Tá? A potência absorvida pela carga é 40 quilowatts, né? Lembrando que aqui a gente cometeu um engano na hora de montar o enunciado. Então, isso aqui é 40 quilowatts. E a resistência do fio, já levando em conta o trecho de ida e volta, é 0,5 ohms por quilômetro. Nesse caso aqui, o custo da energia é 70 centavos por quilowatt-hora. A gente não usa joule para medir energia, porque joule é muito pequeno. A gente usa quilowatt-hora. As tensões dos transformadores é 220 para 2.200, então a relação de transformação aqui é 10. E o custo de cada transformador é de R$ 6.000. Aí eu preciso puxar um pouco a orelha de vocês. Teve várias perguntas. Qual que é o separador decimal? A gente tinha colocado, né? O separador decimal aqui é a vírgula, tá? E a gente pede várias coisas aqui. Então, a primeira que a gente está pedindo é a energia perdida anualmente, considerando a alternativa A em um ano de 365 dias. Quer dizer, quanto eu perdi em um ano. Onde você perde energia? Você perde energia no sistema de distribuição, essencialmente aqui nos condutores que levam a energia do quadro de distribuição até a carga. Isso para a alternativa A e para a alternativa B. Obviamente, sem a gente fazer uma análise, sem fazer conta nenhuma aqui, se eu sei que a relação de transformação é 10 para 1, a corrente no lado de alta tensão é 10 vezes menor que a corrente do lado de baixa. Se a potência é proporcional ao quadrado da corrente, a alternativa B tem que ser 100 vezes menor do que a alternativa A. Né? Sem fazer conta nenhuma. Mas depois eu calculo isso, eu mostro para vocês. E aí a terceira pergunta é, bom, já que eu tenho essa diferença brutal em perda energética, em quantos anos eu pago os transformadores, né, considerando essas perdas? Aí a gente transformou essa questão numa questão de trifásicos. Então, considerando que esse circuito da alternativa A é o equivalente monofásico de um sistema trifásico simétrico com rede e carga equilibrada, na qual a fonte está ligada em esteira aterrada, tem sequência direta, a linha é puramente resistiva e não tem impedância mútua, e a carga está ligada em triângulo, eu quero saber a corrente de fase na carga, ou seja, a corrente que
percorre o elemento monofásico da carga ligada em triângulo, né? Se o circuito ele é o equivalente monofásico, significa que esse equivalente monofásico representa o circuito trifásico na ligação estrela equivalente. Então, é como se a carga tivesse ligada em estrela equivalente. Então, a relação entre corrente de linha e corrente de fase é 1 nesse caso. Só que na hora que eu transformo a carga em triângulo, a corrente de fase é a corrente de linha sobre raiz de 3. Isso tudo eu vou esquematizar para vocês. Na sequência, está escrito aqui, usando as mesmas considerações, imagine que no circuito trifásico foi necessário obter a potência ativa total a partir da aplicação do termo de Blondel. Na primeira medição foram conectadas as pontas de tensão do vatímetro para medir VBC e seu alicate para medir a corrente IC. A leitura dessa primeira medição foi de, e a gente pode calcular um valor. Essa não é a conexão de Blondel, deveria ser VBC e IB, né? Mas a gente calcula pelo menos quanto dá a potência medida pelo vatímetro quando ele é conectado desse jeito. Isso dá para calcular. Não dá para calcular essa segunda parcela aqui, porque a ligação de Blondel não é desse jeito que está apresentado na questão, como a gente já mencionou para vocês. Bom, e aí eu tenho, por último, uma carga desequilibrada, ou seja, se a carga em triângulo for substituída por uma carga em estrela, constituída por 3 impedâncias distintas aqui em cada uma das fases, sendo que o centro estrela é aterrado por uma impedância, eu quero saber qual é a corrente que flui para a Terra, ou seja, a corrente de neutro. Tá? Bom, são todos dados em módulo, né, o valor eficaz, não tem fase aqui, mas os cálculos são fasoriais, então a gente vai fazer os cálculos fasoriais. Então, quando eu resolvo, né, esses exercícios, a primeira coisa que eu faço é desenhar o cenário, né, que é colocado no exercício para simplificar o jeito de avaliar. Né? Então, eu tenho aqui um quadro de 220 volts de tensão nominal. Tá? A tensão nominal do quadro, como eu já falei, não é tensão de operação. Esse quadro aqui, então, é um quadro monofásico, então tem um condutor de ida e um condutor de volta, e ele alimenta essa carga por meio desses dois condutores. Então, o condutor de ida tem uma certa impedância total, o condutor de volta tem uma certa impedância total, e eu disse que a tensão na carga é 220 volts. E eu estou arbitrando aqui que a fase é zero. Isso aqui é arbitrário. Eu poderia ter escolhido qualquer ângulo. Tá? Bom, a carga é uma carga monofásica que consome 40 kW de potência com um fator de potência unitário. Isso aqui é a minha carga aqui. Eu falei que a impedância do cabo é puramente resistiva e ela vale meio ohm por quilômetro, considerando a ida e a volta. Portanto, na ida eu tenho 0,25 ohm por quilômetro e na volta também 0,25 ohm por quilômetro. E eu sei que a distância do quadro até a carga aqui é 120 metros. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até o momento?
Estão me ouvindo? Ok. Então, vamos continuar. Bom, essa carga, ela fica ligada 8 horas por dia. Isso é uma informação importante, porque é só no momento que a carga é ligada que eu tenho perda no ramal de distribuição. Uma alternativa proposta no problema é substituir esse sistema de distribuição por um transformador de razão aqui 1 para 10, 220 para 2200. Eu tenho a mesma impedância do cabo, eu vou aqui já colocar o valor total, considerando que o cabo de volta ele é ideal. Tá? No mesmo, eu tenho um outro transformador aqui, 10 para 1. E a carga está ligada aqui. Então, se eu tiver a corrente aqui, que eu vou chamar de I da alternativa A, e aqui é o I da alternativa B, a relação entre I da alternativa A sobre I da alternativa B é igual a 10. É a relação de transformação, o inverso da relação de transformação. É a corrente que circula no ramal de alta tensão, nesse caso aqui é 10 vezes menor que a corrente que circula no ramal de baixa tensão. Isso aqui seria minha corrente IA. O custo desse transformador aqui é R$ 6.000. O custo desse transformador aqui é R$ 6.000. E a energia tem um custo de 70 centavos de real por quilowatt-hora. Tá? Então, isso aqui é o cenário que eu tenho. Tudo bem, pessoal? Então, a primeira pergunta aqui era qual é a energia perdida anualmente. E aqui eu estava pedindo em quilowatt-hora, considerando ambas as alternativas. Então, a alternativa, primeiro, que eu não tenho transformador, então a tensão é 220 volts, e a alternativa que eu coloco o transformador e a tensão, então, no ramal de distribuição é 2.200 volts. Então, como é que eu vou calcular a energia? A energia, eu vou chamar aqui de EA, energia da alternativa A, é a potência da alternativa A, multiplicado pelo tempo que eu tenho de interesse, que é vezes 8 horas por dia, vezes 365 dias no ano. Isso aqui vai me dar a energia perdida num ano de 365 dias. Sendo que a potência dissipada na linha, né, na minha rede de distribuição, vai ser a resistência, a resistência do meu circuito de distribuição, multiplicado pela corrente ao quadrado. Nesse caso aqui, a corrente da alternativa A. Certo? Só que eu disse que a carga consome 40 quilowatts com fator de potência unitário quando ela é alimentada com 220 volts. Então, eu sei quanto vale a corrente IA. Né? Essa corrente aqui, IA, vai ser 181,82 amperes. Portanto,
a energia anual vai ser 0,25 mais 0,25, é a resistência em ohms por quilômetro da ida e da volta. Isso aqui multiplicado por 120 metros, ou 0,12 quilômetros, multiplicado por IA ao quadrado, multiplicado por 8 e multiplicado por 365 dias. Então, essa energia aqui vai ter um valor de 5.791,7 kWh. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ô, Gabriel, acabei de ver sua pergunta aqui. Na verdade, eu estou admitindo. Qual que é o problema aqui? O problema não é o quanto o gerador consome de energia para funcionar. Obviamente, sim, o gerador tem perdas. Mas eu estou contratando energia e a concessionária entrega a energia no quadro de distribuição. As perdas entre o gerador, incluindo o gerador e o quadro, são de responsabilidade da concessionária. Então, eu não preciso pagar essas perdas. Agora, na hora que eu tenho um quadro dentro da minha indústria, da minha casa, dali para frente, as perdas sou eu que pago. Então, é isso que importa nesse exercício. Tudo bem? Ok. Então, continuando aqui. Ok, até mais. Vamos pensar agora na alternativa B, onde eu tenho o transformador. Aqui eu tenho a potência B vezes as mesmas 8 horas por dia, pelos mesmos 365 dias, né, para dar um ano aqui. Né? Inclusive, aqui eu devia ter escrito dia, porque senão na área dimensional está errado. É dia. Só que o PB, o que vai ser? O mesmo R de distribuição, que é o 0,25 mais 0,25 vezes 0,12, vezes IB ao quadrado. Só que IB é igual a IA sobre 10. Portanto, a potência consumida pela alternativa B é 100 vezes menor do que a potência consumida na alternativa A. Portanto, a energia B vai ser igual à energia A sobre 100. Tá claro isso aqui, pessoal? Tudo bem? Todos ouvindo? Ok, pessoal. Então, a energia B ela vai ser 57,917 kWh. Ela é, na verdade, 1% da alternativa A. Então, isso aqui me resolve as duas primeiras questões do exercício que vocês fizeram na última aula. Né? E a gente tem ainda as demais para fazer. Então, a outra pergunta que tinha sido feita era qual é o investimento. Quer dizer, se o investimento se paga, né?
Olha, essa questão foi muito simplificada, né? Quer dizer, você não considera a depreciação do ativo, né? Ele envelhece, ele tem manutenção, então não é uma coisa, não é tão simples assim fazer uma análise de investimento em infraestrutura elétrica, né? Quer dizer, um transformador ele tem uma vida útil, ele custa a sua manutenção preventiva, ele pode pifar, quer dizer, tem análise de risco, tem uma série de coisas para serem feitas, mas a gente fez a coisa mais simples, que era o que dava para fazer nessa disciplina. Então, para saber se o investimento se paga e em quanto tempo ele se paga, o que eu preciso é calcular qual é a diferença de perdas que existe entre as duas alternativas, né? E dessa diferença de energia entre as duas alternativas, de perdas entre as duas alternativas, que sai o quanto eu estou economizando em reais, porque a energia tem custo para mim, essa energia perdida, de 70 centavos de real por quilowatt-hora. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho um delta energético, que vai ser a energia A menos a energia B, que eu gasto por ano. Isso aqui vai dar o break-even, né? Vai dar o ponto de equilíbrio financeiro dos. Aliás, faltou um negócio aqui, pessoal. Deixa eu apagar e escrever direito aqui. Energia vezes o valor energético, né? Vezes 0,7 reais por quilowatt-hora, multiplicado por quantos anos para eu pagar os dois transformadores, cada um no valor aí de 6 mil reais. Tudo bem? Então, isso daqui, como a energia B é 1% da energia A, isso aqui é 0,99A vezes 0,7 vezes ano é igual a 12 mil. E aqui o ano deu 2,9898. Então, esse é o tempo que eu levo para pagar os dois transformadores, considerando o custo energético das perdas que eu tenho por ano, acionando a minha carga de 40 quilowatts, com fator de potência unitário, 8 horas por dia. Tá? Não é um montante pequeno de perdas, tá? Mas também o cabo não é tão realista assim. Bom, aí, vamos voltar aqui para o enunciado, porque eu quero discutir a hora que esse exercício passa a envolver uma análise trifásica. Né? Então, falando o seguinte, olha, o circuito da alternativa A é o equivalente monofásico de um sistema trifásico simétrico com rede de carga equilibrada, na qual a fonte está ligada em estrela aterrada, tem sequência direta, a linha é puramente resistiva e não tem impedâncias mútuas, e a carga está ligada em triângulo. Tá? Vamos lá, porque o equivalente monofásico é aquilo que vocês vão usar até o final do curso. A gente vai sempre tentar representar o nosso sistema trifásico por um equivalente monofásico. Então, esse conceito aqui tem que ficar bem estabelecido entre vocês. Então, eu tenho uma fonte trifásica, eu tenho uma carga trifásica, e, por enquanto, eu não sei o esquema de ligação disso daqui. Tá? Nesse caso aqui, a fonte é simétrica e a carga é equilibrada. Então, ela consome
uma potência P que é igual em cada uma das fases. E aí eu ligo essa fonte a essa carga por uma linha de transmissão que, no exemplo, só apresenta resistência e não tem mútuas. Isso aqui, nesse momento, é irrelevante, porque se tiver mútua, a gente consegue ainda escrever o circuito monofásico equivalente, fazendo ZP menos VM por fase, né? Bom, o que é o trifásico? O que é o monofásico equivalente do trifásico? Eu tenho que ter a carga em estrela, desculpa, fonte em estrela e a carga em estrela. Eu preciso que a carga, aqui na verdade, vamos dizer P vezes 3, né? A potência de cada fase é igual à potência do monofásico. Então, uma carga em estrela, que também tem P vezes 3 por fase, tá? E aí o meu sistema ficaria desse jeito aqui. Bom, então se a fonte for simétrica, isso aqui é V, se alfa ao quadrado, V, se alfa, V, e a rede for equilibrada, isso aqui é Z', 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 isso aqui é Z carga, Z carga e Z carga, eu posso resolver esse circuito olhando só para uma das fases. Por quê? Porque as correntes e as demais quedas de tensão vão ser todas simétricas. Então, eu posso simplesmente pegar, por exemplo, só a fase A e resolver um circuito que é V, A, isso aqui vale Z da linha, a linha, impedância da carga, e um condutor de retorno, porque, dado que o sistema é simétrico e equilibrado, a diferença de tensão entre esse ponto N' e esse ponto N aqui é zero, né? Então, isso aqui é N, isso aqui é N', essa queda de tensão aqui, Vn', é igual a zero, porque o sistema é simétrico e equilibrado. Então, o que eu falei no enunciado? Vamos voltar lá. Eu falei que o circuito da alternativa A, que é esse circuito monofásico sem transformador, é o equivalente monofásico de um sistema trifásico simétrico com rede e carga equilibrada, na qual a fonte está ligada em estrela aterrada, a linha é puramente resistível, etc, etc, etc. Então, o que acontece? Eu estou falando que esse cara aqui é o equivalente monofásico. Então, eu tenho uma tensão de fonte aqui, eu sei que a tensão na carga vale 220, certo?
eu vou ter uma impedância de 0,5 ohms nesse condutor. Então, eu vou incorporar essa impedância 0,25, uma impedância aqui de 0,25 para 0,5, ficar uma coisa parecida com essa. E a carga tem que consumir 40 kW. Né? A carga não muda. Então, esse cara aqui vai ter uma tensão aqui de 220 com fase zero. Eu arbitrei fase zero aqui. Isso aqui vai consumir 40 kW, fator de potência unitário. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tá, o Pelini já respondeu aqui para o Pierluigi. Então, tudo bem. A carga é triângulo. Só que o equivalente monofásico, ele é em estrela. Aí você fala, bom, como é que eu vou calcular a corrente de fase? Porque essa corrente aqui, que eu vou chamar de A', é a corrente de linha. Né? É a corrente que circula na linha de transmissão. É essa corrente aqui. Só que a carga está em triângulo. Então eu não sei qual é a corrente. Mas eu posso simplesmente fazer a relação de corrente para corrente de fase, da corrente de linha para corrente de fase na ligação triângulo, ou eu posso usar essas informações todas que eu tenho para escrever o circuito trifásico na ligação triângulo. Quer dizer, eu sei que a tensão de fase é 220 com fase zero na ligação estrela, certo? Se for a ligação triângulo, eu não tenho mais 220, eu vou ter 380. Então, o que eu quero dizer é isso daqui. Essa tensão aqui é V de fase. Essa tensão aqui é V de fase, vezes raiz de 3, deslocada de mais 30 graus. Essa tensão aqui vai ser 220 raiz de 3 com fase 30 graus. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tá. Bom, continuando aqui, a corrente que eu tenho, nesse caso, é a corrente IA, certo? Então, essa corrente IA' vai ser 40.000 dividido por 220. Né? 40.000 sobre 1, para ter potência aparente, dividido por 220. Isso aqui vai dar lá os 183, 181,82. Tudo bem? Se eu simplesmente usasse a minha bitola, eu ia falar que quando eu tenho a ligação, né, em triângulo, vou criar mais um slide aqui. Eu estou com a corrente aqui na fase A, isso aqui é o A', isso aqui é o IA'. Eu tenho uma carga em triângulo, né? Então isso aqui vai para o B, isso aqui vai para o C. Então aqui B', C'. Quem que é o I, B'? Vai ser o IA', né? O módulo de A', B' vai ser o IA' sobre raiz de 3. Tudo bem? Isso aqui é uma bitola, pessoal. Vai dar os 104,97 amperes. Tudo bem, pessoal? Beleza? VAB não é igual a VA', tá, Gabriel? O VAB é tensão na fonte. VA', é tensão na carga, que eu sei, que é o 220 raiz de 3 mais 30 graus. Tudo bem?
Bom, continuando. Agora eu podia fazer pela potência também, né? Simplesmente se eu fizesse, né? Vamos pegar esse cara aqui, ó, e vamos desenhar esse cara aqui, ó. Eu tenho uma carga que consome 40 quilowatts por fase, né? Isso aqui é por fase da carga. Só que essa tensão aqui é V a linha belinha. Quem que é o V a linha belinha? É o V a linha N', vezes raiz de 3, opa, com fase 30 graus. Então, isso aqui é 220 raiz de 3 com fase 30 graus. Portanto, quem que é o I' belinha? O módulo dele vai ser 40 quilowatts dividido por 220 raiz de 3, que vai dar o 104,97. Olha o raiz de 3 aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, pessoal? Tá, continuando aqui então. Então, a corrente que circula em cada uma das fases da carga em triângulo é a corrente de linha sobre raiz de 3, né? Ou eu posso simplesmente olhar para a potência, pegar a potência por fase, né, de 40 quilowatts. Afinal de contas, cada fase consome 40 quilowatts e eu estou representando o circuito monofásico, esses 40 quilowatts. Só que na ligação triângulo, a tensão que incide na carga é 220 vezes raiz de 3, a tensão de fase. Portanto, a corrente de fase é menor que a corrente de linha. Tá? Bom, voltando aqui no enunciado. E aí a aplicação do teorema de Blondel, né? Aqui tem um pequeno errinho, mas dá para a gente calcular a primeira parcela, que é essa parcela aqui, né, a medição que foi feita. Essa parcela aqui dá para a gente calcular. Essa aqui não dá para calcular porque não é o teorema de Blondel que está aí. Mas essa primeira parte aqui dá para calcular sem problemas. Então vamos calcular isso daí. Então o que eu tenho é um circuito trifásico agora. Isso aqui é a linha, B', C'. Eu tenho uma carga trifásica que consome 40 quilowatts por fase. Então, uma carga trifásica que consome 120 quilowatts com o fator de potência unitário. Então, eu tenho as três correntes, né? Eu tenho a corrente IA, que é 40 mil, sobre 220. Opa, peraí, deixa eu escrever de outro jeito, senão vai ficar muito apertado aqui. Corrente A', e BB', e CC'. Tem a tensão VA', B', VB', C'. Teve a tensão V, C'. A linha eu não vou desenhar porque a gente não está usando essa tensão agora. E a corrente IA, a linha, dado o equivalente monofásico, que é tensão na carga de 220 volts e potência de 40 quilowatts, a corrente IA, a linha, é 40 mil sobre 220. E BB',
vai ser alfa ao quadrado e A', e ICC' vai ser alfa e A'. Né? O sistema é trifásico, simétrico e equilibrado. Além disso, eu tenho as tensões de linha, V', B', VB', C', VC', A'. Né? Quem quer ver a linha B'? É raiz de 3 vezes 220 com fase 30 graus. VB', C' é alfa ao quadrado, V', B', e VC', A' é alfa, V', B'. O que vai medir o vatímetro na hora que eu estou medindo VBC como tensão, aliás, VB', C' como tensão, e corrente IC, ICC', né? Que é o enunciado, se não me engano, é esse. Deixa eu voltar lá para trás. Peraí. Isso aí. Tensão VBC e corrente IC. Então, o que faz o vatímetro? Ele calcula a parte real desse produto aqui. Isso aqui é igual a leitura do vatímetro. Então, o VBC é alfa ao quadrado vezes V', B', vezes ICC' é alfa vezes A'. Então, aqui vai ser igual a parte real de alfa ao cubo, que é igual a 1, opa, vezes raiz de 3 vezes 220, com fase 30, vezes 40.000 sobre 220. Isso aqui é 1. Isso aqui eu corto isso daqui. Então, isso aqui vai ser igual a parte real de raiz de 3 vezes 40.000, que multiplica raiz de 3 sobre 2 mais J meio. Né? Que é 1 com fase 30 aqui. Então, isso aqui dá 60.000, dá 60 quilowatts. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Eu usei o conjugado, tá aqui, ó. Ah, sim, pera aí. Aqui está falando, né? Tá, pera aí. Deixa eu ver se não tem, deixa eu ver se não tem erro aí. Você tem razão. Isso aqui vai ser o conjugado do IA'. Pera aí. Então, está errado aí sim. Deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho.
Isso aqui dá alfa ao quadrado, certo? Então, isso aqui é alfa. Aí sobrou, tem os 30 graus. Isso aqui vai ser, peraí, deixa eu corrigir tudo aqui. Vai ser um fase. Mudou sua parte 150, que é isso aqui, multiplicado por isso, vezes raiz de 3, vezes 40. Acho que agora está certo. Deixa eu só fazer a conta. Então dá menos 60 quilowatts. Acho que agora está certo, pessoal. Se alguém perceber algum errinho aí, vocês me avisem, tá? Bom, continuando aqui. Não daria para fazer a outra medição do vatímetro, porque essa não é a medição usual do teorema de Blondel. Mas vamos imaginar que fosse. Esquecem que isso está errado. Quer dizer, se eu medisse uma certa potência com o vatímetro e tivesse correto o Blondel, na outra ligação eu teria que medir o restante da potência que falta para dar a potência total trifásica de 120 kW. Tudo bem? Tá. Agora vamos voltar para o enunciado aqui e vamos para a última questão. Então, se a carga em triângulo for substituída por uma carga em estrela constituída por três impedâncias distintas, e o centro estrela for aterrado por uma impedância, eu quero saber qual é a corrente que flui para a Terra. Então, vamos desenhar esse cenário aí. Vamos lá. Eu tenho uma carga, uma fonte ligada em estrela aterrada, e aqui tem que se tomar um certo cuidado. Vou chamar isso aqui de VAN, PBN, VCN. Aqui eu tenho a impedância de 0,5 vezes 0,12 ohms. Aqui é a mesma coisa, 0,5 vezes 0,12. E aqui a mesma coisa, 0,5 vezes 0,12. Aqui eu estou com os três terminais da carga, a linha B', C'.
A carga na fase A tem impedância puramente resistiva, vale 1. A B é 0,8 mais J 0,8. Na fase C é 1 mais J 0,2. Aqui eu tenho impedância 0,3 e a fonte é aterrada. O que é importante observar nesse momento do exercício? O importante é o seguinte, vamos voltar lá para a primeira página. Eu estou falando que eu tenho tensão na carga de 220. Tudo bem? Então eu tenho que usar essa informação. Então eu tenho ainda tensão simétrica na carga. A carga ela é desequilibrada e, portanto, a tensão no quadro não é simétrica. O que eu quero dizer é isso daqui. Eu conheço essas três tensões. Então, V' belinha. Continua lá. Raiz de 3, 220 com fase 30. V belinha C'linha é alfa ao quadrado. V' belinha. E V C'linha, a linha, é igual a alfa V' belinha. Foi dessa maneira que a gente pensou o problema. No entanto, porque a informação que eu tinha é que eu tinha 220 no equivalente monofásico. Tudo bem? No entanto, você poderia resolver pegando essas três tensões aqui e colocando aqui. Tá? São duas opções de solução. Então, essa aqui é a segunda opção de solução. Percebam que a diferença entre as duas soluções é incluir ou não a linha no cálculo das correntes. Porque nessa solução onde a tensão de linha é conhecida na carga, que é essa tensão, que é essa V' belinha, V belinha C'linha, V C'linha linha, a corrente que circula vai depender só da impedância de carga em cada uma das fases e da impedância do aterramento. Quando eu pego essas tensões aqui e coloco como tensões no quadro, aí eu vou ter uma queda de tensão na linha. Né? A linha equilibrada, isso vai resultar numa diminuição da corrente de neutro, que é essa corrente aqui, né? Mas também não é uma diminuição tão significativa assim. Né? Então, aqui eu tenho IA linha, e BB', e aqui eu tenho CC'. Isso aqui você pode resolver de várias maneiras, tá? Usando o sistema 3x3, escrevendo lá as tensões no terminal da carga, são as quedas de tensão nas cargas, mais a tensão no neutro, que a tensão no neutro depende das três correntes. Ou você pode escrever calculando o Vn', com aquela expressão que relaciona Vn' com as admitâncias das fases, mais a admitância do neutro. Dúvidas, pessoal? Vamos usar a tensão de fase, Lucas. A gente vai usar a tensão de fase. Tá? Eu vou admitir essa tensão aqui para escrever a minha equação. Essa tensão aqui eu conheço. Então, onde eu mato o meu problema? É essa tensão aqui
essa queda de tensão aqui e essa queda de tensão aqui. Então, o que eu vou escrever? VAN, V' N, aliás, é igual a 1 vezes IA' mais 0,3 vezes I de neutro. É isso que eu vou fazer aqui. Você entendeu? Respondida a sua pergunta? Fernando, é o seguinte, na verdade, a gente considerou que é na carga. O que eu quis dizer quando eu expliquei é que não faz muito sentido você ter uma carga desequilibrada e tensões simétricas nessa carga. A menos que a carga desequilibrada esteja ligada direto num gerador ideal, né, ou um gerador equilibrado, simétrico, desculpa. Agora, o que eu quis dizer é que a gente aceita se algum aluno colocou atenção na fonte. Até porque a diferença entre a corrente de neutro numa situação ou outra é muito pequena. Os 220 de Lucas, os 220, eu tenho que fazer ele de Kirchhoff para as tensões. Então, esse 220, em parte é distribuído pela carga, em parte é distribuído pela impedância de aterramento. Sim. Mesmo vale para tensão na fase B. Então, VB' vai ser 0,8 mais J 0,8 e BB' mais 0,3 vezes IN e VC' N é igual a 1 mais J 0,2 e CC' mais 0,3 IN, onde o IN é a soma das três correntes. IN é igual a IA' mais IBB' mais ICC'. Tudo bem? Então, se eu for escrever isso aqui matricialmente, eu vou ter V'N, 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 que eu conheço. Isso aqui vai ser o Z da carga, que é 1, 0,8 mais J, 0,8 e 1 mais J, 0,2. Só tenho elementos na diagonal. Isso aqui é o meu Z da carga. Mais V'N, V'N, V'N. Aliás, espera aí que eu tenho que botar corrente aí que eu esqueci. Acontece que eu posso escrever esse vetor aqui de outro jeito. Eu posso escrever esse vetor da seguinte maneira. É a impedância de aterramento multiplicada por uma matriz de uns aqui, vezes IA' e BB' e CC'.
De modo que na hora que eu faço a multiplicação, eu vou ter a soma das três correntes, que me dá IN, vezes o ZN aqui. Então, o meu sistema matricial vai ficar VAN, VA'N, VB'N, VC'N, vai ser igual a 1, 0, 0, 0, 0,8 mais J, 0,8, 0, 0, 0, 1 mais J, 0,2, mais 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3. Mesma coisa aqui embaixo, 0,3, 0,3, 0,3. Tudo isso aqui multiplicando IA', IBB', e CC'. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Bom, continuando aqui. E aí eu consigo calcular as correntes, né? Basta somar duas matrizes, inverter e multiplicar pelas tensões. Essas tensões aqui são 220 com fase zero, 220 com fase menos 120 e 220 com fase 120. Essas são as minhas três tensões. Só uma ressalva, pessoal, vocês receberam no Excel da professora Milana, ainda tem um errinho naquele Excel, eu discuti com ela isso ontem, ela vai corrigir aquele Excel e mandar de volta para vocês, tá? Uma pequena mudança ainda naquele gabarito no cálculo da corrente de neutro. Bom, tenho todos os valores aqui, então eu vou ter IA', fazendo o cálculo, né? IBB', e CC', vão ser iguais aí a 230,97 com fase menos 6,13. O IBB' vai ser 209,88 com fase menos 159,99. E o ICC', 190,07 com fase 109,86. E a corrente de neutro vai ser igual. Onde é que eu anotei isso aqui? Acho que eu acabei não anotando. Não tem problema. Eu vou pegar aqui o. Deixa eu abrir meu Octave. E aí eu faço no Octave para vocês. Espera só um pouquinho. Eu vou só mudar aqui a janela para apresentar o Octave. Espera só um minutinho. Estão enxergando aí agora o Octave, pessoal? O Gabriel equivale à aplicação da lei de Kirchhoff das tensões. Se ela é a primeira ou a segunda, eu não sei. Tudo bem? Então, pessoal, está aqui o exercício só, tá?
Aqui o que eu fiz? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. O que eu fiz aqui? Defini o operador alfa, defini o vetor de tensões, né, 220 com 1 alfa quadrado alfa. A matriz, até coloquei a matriz de linha aqui, mas eu não usei, tá? Aqui a matriz de linha é uma matriz diagonal, com tamanho 0,5 por 0,12. A matriz N, eu fiz uma matriz de uns e multipliquei por 0,3, que era a minha impedância. A matriz de carga eu coloquei aqui. E qual é a minha corrente? É o inverso da soma da matriz de carga com a matriz N, que eu chamei, o inverso disso multiplicado pelo vetor de tensões. Aí eu tenho o valor em módulo das correntes, o valor em fase das correntes. O IN é a soma das três correntes, aqui o valor em módulo do IN, e aqui o ângulo de IN. Então, vamos rodar isso daí. Então, faltou aqui o iene, dá 88,35, com fase 111,35. Tá? Vou voltar aqui no meu Open Board e compartilhar de novo o Open Board com vocês. Espera só um minuto. Então, o iene aqui deu 88,35, com fase 111,35. Deixa eu só confirmar. Isso aí, pessoal. Existe uma outra forma de fazer, se vocês quiserem. Dá para chegar numa expressão que relaciona a carga, parecido com o que o Silvio fez quando ele falou sobre carga desequilibrada, tá? Vou fazer aqui uma outra forma. O que você tem? O V' N é o Z da fase A, né? O Z da carga, vezes VA' mais VN'. VB' é igual ao ZB vezes IBB' mais VN'. E o VC'' é ZC vezes ICC' mais VN'. Você pode simplesmente aqui rearranjar essa equação e falar, olha, IA' vai ser YA vezes VA'N menos YA vezes VN'. Né? O YA é 1 sobre ZA. Mesma coisa aqui. IBB' vai ser igual a YB vezes VB', menos YB VN'. E ICC' é igual a YC vezes VC', menos YC vezes VN'. As três equações, eu posso somar essas três equações. A soma das três correntes é o IN, que é VN' vezes YN, né, onde YN é 1 sobre ZN. Isso é igual à soma de todo mundo aqui. Né? Então, eu vou ter aqui YA VA'N mais YB VB' N mais YC vezes VC' N
menos YA mais YB mais YC vezes Vn' N. Posso fazer isso daqui. Aí essa parte da equação aqui, eu jogo para o lado de lá do igual, isolo Vn', calculo Vn' e depois eu calculo quanto vale a corrente N. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? José, cuidado. Essa fórmula que você tem aí, você só pode aplicar quando IA mais IB mais IC é igual a zero. Tudo bem? A sua fórmula está correta se você incluir o YN, porque aí o YN diz qual é o caminho para a Terra. Então, essa sua fórmula é um caso particular onde YN é zero. O que significa ser YN igual a zero? Significa impedância infinita, ou seja, a carga trifásica ela está isolada, portanto, IA' mais IB' mais ICC' igual a zero. Bem? Isso aí, foi o que o Silvio falou, tá? Então, você pode fazer, mas tem que incluir o YN como eu fiz aqui, tá? Então, ele entra na parcela, quer ver? Deixa eu reescrever essa equação aqui. Então, isso daqui acaba virando o seguinte, ó. Vn' vai ser igual a YA vezes V'N mais YB V'N mais YC V'N dividido por YA mais YB mais YC mais YN. Então, isso daqui, ele vale zero se a carga estiver isolada, vale infinito se a carga estiver solidamente aterrada. Então, se ela estiver solidamente aterrada, Vn' é zero. Se ela tiver qualquer aterramento diferente de infinito, diferente de zero, ele deve entrar aqui no cálculo, porque ele vai diminuir o valor dessa corrente, porque é uma impedância que aparece ali no neutro. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, Vinícius. Eu precisaria ver o jeito que você pensou em usar a lei de Kirchhoff das correntes. Mas não esqueça o seguinte, né? A, quando você resolve fasorialmente, o que você está chamando de sentido da corrente é a defasagem da sua corrente em relação à referência que você adotou. Não sei se você reparou que todos os desenhos que a gente faz, aonde tem fonte, né? Deixa eu pegar aqui o desenho que eu tenho fonte. A gente sempre coloca um sinal de mais aqui. A gente está dizendo que a fonte de tensão tem esse sentido na referência adotada quando eu congelei o meu sinal no tempo e obtive o fasor. Tá? Então, os sinais fasoriais têm a sua defasagem representando o tal do sentido da corrente, como a gente faz em circuitos em corrente contínua. É a mesma coisa. Tá? Então, se você admitir que a corrente você acha que a corrente ela está num sentido e a fase deu 180 graus, significa que ela está no sentido contrário. Tudo bem? Sim, Igor, exatamente. A carga ela está consumindo a mesma potência. Então, tanto no triângulo quanto estrela, a corrente que circula pela linha tem que ser a mesma. Pensa bem, ó, quando você constrói um sistema de potência, você constrói um sistema para entregar toda a energia que você consegue produzir para toda a carga que quer consumir essa energia. Não importa como a carga está ligada, importa o quanto você tem de energia e quanto
é a demanda por energia, né? Inclusive, você dimensiona a linha de transmissão em função disso, de quanto de energia você quer transmitir. Não importa se a carga está em estrela ou em triângulo. Né? Quer dizer, o limite de corrente de uma linha é definido pela potência que você quer que ela seja capaz de transmitir. Só isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vários de vocês fizeram várias perguntas, mas eu preciso tradicional oi para a gente contabilizar a presença na aula de hoje, tá? Então, por favor, dê um alô aí no chat para ficar registrado, tá? Eu vou colocar dois desafios, eu não resolvi, tá? Esses desafios aqui, eu vou passar para vocês. Vocês estão enxergando a minha tela ainda, né? Então, eu vou passar aqui para vocês dois desafios. O primeiro é: quais são as tensões no quadro? Quer dizer, eu tenho as correntes, tenho as tensões na carga, eu quero saber as tensões no quadro de distribuição, que eu já falei que são, provavelmente são assimétricas. E a segunda pergunta é: se fosse isolado, né, se a carga fosse isolada, qual seria o valor de Vn', e quais seriam as tensões no quadro? Tudo bem? Vocês estão vendo ainda o open board aqui com as suas perguntas, né? Ok, Vinícius, obrigado. Bom, eu vou tentar só dar uma rascunhada. Quer dizer, a primeira pergunta: quais são as tensões no quadro? Vamos voltar aqui alguns slides. Quer dizer, se eu tenho as correntes aqui, né, em módulo e fase, para achar as tensões no quadro não é um problema tão grande, né? Vamos voltar aqui. Quer dizer, eu tenho essas correntes aqui, que eu calculei. Então, eu calculo essa queda de tensão aqui. Eu tenho essa tensão aqui, que eu conheço, né, que é o 220 com fase zero. Tem essa queda de tensão, consigo calcular o VAN. A mesma coisa vale para a fase B e a mesma coisa vale para a fase C. Eu tenho as três tensões VAN, VA'N, VB'N, VC'N. Tem as três correntes aqui. Só fazer a lei de Kirchhoff das tensões, eu consigo calcular as três tensões do quadro. Né? Esse aqui é o meu quadro. Tudo bem?
Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, antes de passar para a segunda, para o segundo desafio que eu dei. Pessoal, nessa situação aqui, vamos imaginar que eu tenho um problema com o aterramento do quadro aqui, com esse aterramento. E eu perder esse aterramento aqui, quer dizer, se eu não tiver mais conexão do neutro do meu quadro com a Terra, o que que acontece? Isso aí, Matheus. Se eu perder o aterramento de um dos dois lados, a soma das correntes A e B e C tem que ser zero, e aí eu perco a corrente de neutro. Tá? Vou ter deslocamento do neutro da fonte com o neutro da carga, do mesmo jeito. Tá? Então, o aterramento ele define exatamente como é que as correntes se comportam. Tá, vamos para a segunda pergunta agora. A segunda pergunta, se a carga fosse isolada, se eu isolar a carga, a corrente de neutro é zero. Carga isolada significa que isso daqui é zero. Então eu consigo calcular o Vn', desprezando, né, o yn, porque ele é zero. Então eu consigo calcular o Vn'. Se eu quiser calcular a tensão na fonte, vale a mesma coisa. Eu tenho as correntes, eu sei quanto é essa tensão porque eu calculei, sei a queda de tensão, então eu fecho a lei de Kirchhoff, só que por aqui, né? Vn', né, que é o meu N, aqui é meu N', calculo a queda de tensão Vn', tenho a queda de tensão em cada uma das cargas, tenho a queda de tensão em cada uma das fases da linha, então eu consigo calcular a tensão no quadro também. Então, por favor, tentem fazer isso também. Então, Igor, é, vamos lá. Eu estou fixando uma condição de contorno. Eu estou falando que as tensões de fase são simétricas. Isso não é muito realista, foi o que eu falei para você. Tá? Então, tipicamente, o que você vai ter a fonte, estando aterrada ou não, ela vai produzir tensões de fase simétricas, né? Então, se houver algum problema de assimetria na carga, falta de aterramento, o que vai acontecer é a mudança das tensões na carga, que não é exatamente o que a gente pediu nessa questão. Tudo bem? Mas certamente, na vida real, é isso mesmo. Se você tiver uma carga desequilibrada, você vai ter mudança no neutro dessa carga. Então, você estava esperando, por exemplo, que você tem três lâmpadas, uma ligada em cada fase da sua instalação trifásica em casa. Se você tiver algum problema de desequilíbrio dentro da sua casa, você vai ter tensões diferentes em cada uma das lâmpadas. E o que vai acontecer é isso. Nossa, Vinícius, eu precisaria ver como é que você fez o exercício. Faz uma coisa, tenta resolver do jeito que você está pensando, e aí eu posso analisar. Eu tenho um colega de vocês que me fez uma pergunta na Semana Santa, e eu acabei gravando um videozinho rápido para explicar para ele, né, as coisas que não estavam muito certas na dúvida dele. Então, eu acho que seria legal você resolver. Pode resolver no papel, escanear e mandar para mim, que aí eu faço uma análise da sua resposta. Tá? Porque na hora que você resolve fasorialmente, te dá um fasor com módulo e fase. E acabou. Quer dizer, 230 com fase menos 6 está girado de 180 graus, 230 com fase 174. Isso só significa isso nessa hipótese que você fez, entendeu? Eu precisaria ver o que você fez para entender exatamente o que você está perguntando.
Mas manda que eu respondo. Você está querendo me dizer que se você chutar num circuito em corrente contínua, que a corrente está entrando, então ela deveria ser positiva, e ela deu negativa, significa que ela está saindo, certo? É isso que você está me falando. Em fasor, isso não vai acontecer. Na hora, você chutou uma corrente, vai dar um valor. Qual o valor? Se o seu chute lá deu 230, quer dizer, você está admitindo que está no sentido 230 com fase 174 graus, beleza. Entendeu? Se você chutou do outro lado, que deu 230 com menos 6, beleza também. Porque a diferença de 180 graus é para dizer se, em relação à sua referência. É o que eu quis dizer. Não vai mudar o cálculo, entendeu? Eu quero dizer o seguinte para você. Deixa eu desenhar aqui, ver se eu consigo esclarecer alguma coisa. Peraí. Você tem aqui um quadripolo, ou um bipolo, né? Você admitiu que a sua corrente I está nesse sentido, tá? Então você viu aqui, isso aqui está a sua referência. Se a corrente, vamos imaginar que ela deu 10 com fase zero. Como é que você desenha isso daqui? Isso aqui é 10 raiz de 2. Isso aqui, certo? Se você chutou que a corrente dá para cá, o que acontece com isso daqui? Vai dar menos 10, certo? Está falando que é isso aqui. Só que essa corrente é igual a menos essa. Então ela volta para cá. Tem que dar no mesmo. A referência, ela só diz. A referência só serve para dizer o que você entende do que é essa fase aqui. Entendeu? Se tá virar, se é mais 10 ou menos 10, entendeu? A referência só diz isso. Peraí, deixa eu voltar aqui na. Espera um pouquinho, William. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Nesse item aqui, você está perguntando desse raiz de 3, suponho, certo? Então, é porque o equivalente. Tudo vem daquela questão. Olha, imagina que isso aqui é a representação, é o equivalente monofásico do trifásico. Então, a tensão de fase é 220. A tensão de linha tem que ser raiz de 3 vezes 220. Vinícius, de todo modo, resolve o que você, como você estava pensando e manda para mim, que eu dou uma olhada, tá bom? Então, a tensão a ser mantida na carga é 220 de fase. E eu não entendi exatamente sua pergunta. Quer dizer, a carga está ligada em estrela. Quando era carga equilibrada, eu tinha 40 quilowatts por fase e 220 de tensão, que representa exatamente o circuito monofásico. Então, o que eu fiz foi isso. Eu precisava ter um circuito monofásico que, mesmo desequilibrado, né, com esse grau de desequilíbrio que tem aí, fosse minimamente parecido com o enunciado monofásico. Então, eu tenho 220 por fase da carga em estrela, ou 380 volts, que é o 220 vezes raiz de 3, da carga ligada em triângulo. Ah, agora eu entendi a sua pergunta, William. Não, porque se eu tenho corrente
diferente nas três fases, a soma dessas três correntes, e tendo a soma dessas três correntes diferente de zero, se eu tenho essa corrente circulando por uma impedância de aterramento, que é o caso, o que vai acontecer? Aquele ponto N' vai ter uma tensão diferente de zero. Então, os 220 volts que deveriam incidir em cada uma das impedâncias de carga, se o circuito fosse equilibrado e simétrico, não incidem mais, porque uma parcela dessa tensão ela é descontada porque eu tenho deslocamento do neutro. Boa, Igor. É, normalmente, você aterra por impedância no sistema elétrico para reduzir corrente de curto-circuito que envolve a Terra. Normalmente é isso que se faz, tá? Você fez uma pergunta interessante. Vamos voltar para o nosso sistema, ali no Open Board. Deixa eu, que eu não estou no Open Board aqui. Vamos lá. Se você deixasse o sistema isolado, quer dizer, imaginar que você tire essa impedância daqui, né? E vamos imaginar que sem querer eu encosto, vamos imaginar o sistema isolado, né? Quer dizer, eu não tenho isso aqui, está isolado, isso aqui está isolado. Quer dizer, eu não tenho como circular corrente para a Terra se eu encostar um condutor na Terra. Na verdade tem, tá? Porque você tem capacitâncias parasitas aqui, e isso vai acontecer, mas vamos desprezar essas capacitâncias por enquanto. Então, o sistema isolado, que é o caso de impedância infinita para a Terra, se usa quando você quer continuidade de serviço. Então, isso é um pouco da cultura europeia. Eles têm muitos sistemas isolados. Então, se você tem, por exemplo, um curto-circuito fase-terra, ou seja, um condutor de uma fase encostando na Terra, não tem circulação de corrente. Então, o sistema continua funcionando normalmente. Você nem sabe que o condutor encostou na Terra. Você vai descobrir quando o outro condutor encostar na Terra, que aí você dá um curto-circuito dupla fase. Né? Você encosta outro cara aqui, essa tensão aqui vira zero, e aí você dá um curto dupla fase. Curto fase terra é o curto mais comum, então se você evitar os efeitos do curto fase terra, é muito bom, porque você mantém a quantidade de serviço e continua vendendo energia elétrica. Mas é uma situação insegura, porque curto dupla fase também, na hora que vai acontecer ali, você vai envolver duas fases do sistema. Né? Se você soubesse que já tinha acontecido isso daqui, você poderia ter resolvido isso de outra forma. Na hora que você aterra solidamente, você provê um caminho da corrente para a corrente de neutro. Então, qualquer desequilíbrio aqui circula pela corrente de neutro, inclusive na hora que você encosta um fio para a Terra. Então, você tem um aterramento, a corrente flui por aqui, ó, né? Acontece que, na hora que você tem correntes muito elevadas, no caso de um curto-circuito, você precisa eliminar o defeito, ou seja, você precisa desligar a linha que tem esse curto-circuito. Quando a corrente é muito quanto mais elevada é a corrente, mais difícil é desligar a linha. E mais caro fica o equipamento que desliga essa linha, que se chama disjuntor. Quanto mais corrente você tem, mais caro fica o disjuntor. Então, o jeito de você tentar limitar é colocar uma impedância de aterramento. Quando você tem um curto-circuito, a impedância, a corrente flui para uma malha de terra que tem uma certa impedância, então você reduz a corrente de curto. Então, você consegue eliminar o defeito mais facilmente. Dificulta um pouco, mas ele barateia o custo da instalação elétrica. Pessoal, é isso. Obrigado de novo aí pela presença de todos. Vocês estão liberados aí, vocês vão ter uma próxima aula. Nos falamos aí na sexta-feira.
Igor, é suficiente eu fazer o upload do vídeo para o YouTube? Vinícius, eu não tenho essa resposta. Não fui eu que fiz a atividade 4, foi o Silvio. Talvez ele possa te confirmar isso aqui. Não sei se ele ainda está aqui no chat. Se não, eu peço para ele confirmar. Ah, não, ele já respondeu aqui. Acabei de ver. La quinta-feira começam as transferências para os beneficiários do Bolsa